Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício, trazendo para vocês nossas videoaulas sobre fundamentos de rede de computadores. Essa é a nossa videoaula 5, parte 2, onde falaremos a partir do modelo TCP/IP nos protocolos TCP e UDP. Mais uma vez, reitero sempre a necessidade de verificarem o conteúdo de nossas aulas, em nossas notas de aula, em nossa sala de aula virtual, e vão complementar tudo o que aqui é apresentado. Então vamos lá, vamos à nossa videoaula 5, parte 2, TCP e UDP. O TCP e o UDP são os dois principais protocolos que podemos encontrar na camada 4, a camada de transporte, segundo o modelo OSI. O TCP é Transmission Control Protocol. Ele é um protocolo orientado à conexão, ou seja, ele permite o controle de estado da transmissão, verifica se os pacotes enviados pelo emissor chegaram de forma completa, de forma perfeita ao seu receptor. Já o UDP, chamado User Datagram Protocol, não é um protocolo orientado à conexão, ou seja, ele não verifica, ele não garante que os pacotes tenham chegado completos ao receptor. Portanto, ele é um protocolo mais simples que não fornece grandes controles de erro. O TCP, portanto, no mundo, no ambiente internet, ele é largamente utilizado. O UDP também é utilizado em casos bastante específicos, onde há necessidade de comunicação rápida, onde o meio garante que a informação seja transmitida com segurança. O TCP, por exemplo, inclui mecanismos para controle de fluxo de dados, e o UDP ele não possui esses controles ou solicita confirmação de alguma entrega porque ele acredita que o meio físico, ou seja, o meio de transmissão, é seguro o suficiente e vai oferecer essas garantias. Podemos também, comparativamente, ver que um datagrama TCP ele é bem mais complexo que um datagrama UDP, em termos de campos e em termos de informações. Quanto ao funcionamento do protocolo UDP, ele tem um funcionamento mais simples, ele é mais rápido por ter menos controles, contudo ele é menos seguro em relação ao recebimento dos dados durante o processo de transporte, uma vez que ele não estabelece conexão. No protocolo UDP, o cliente solicita dados, o servidor envia dados. Já quanto ao funcionamento do protocolo TCP, que é um pouco mais complexo, ele possui mais controles, ele é bem mais seguro em relação ao recebimento de dados nesta camada de transporte. Inicialmente, ele estabelece a conexão para que possa transmitir dados e solicita a retransmissão dos dados, caso não sejam recebidos ou corrompidos durante o transporte até o cliente. Então, ocorre aí um processo de estabelecimento de conexão, um processo de confirmação de conexão, chamado de handshake, onde, logo em seguida, uma vez estabelecida essa comunicação, o cliente solicita os dados, ocorre a transmissão dos dados, e em caso de algum erro, o cliente pode solicitar dados não recebidos, o servidor vai receber essa informação e vai retransmitir. Portanto, podemos ver que também que o protocolo TCP segue um pouco mais lento que o protocolo UDP em função desse processo de confirmação. Como dito, o UDP é um protocolo para transporte da camada 4, a camada de transporte do modelo OSI. Tem como principais destaques na camada de aplicação o DNS, o ping, programas como o Lookatlan para inspeção de protocolos. Temos também na camada de transporte as portas correspondentes, que é a porta 53 para o DNS, para o serviço DNS, a porta 7, que é o protocolo ICMP, que tem a ver com o comando ping, largamente utilizado para exame de rede, conectividade de rede de computadores, e as portas 161 e 192, que é do protocolo SNMP, Simple Network Management Protocol, que é o protocolo de gerenciamento de redes. Todos apoiados sob o protocolo de transporte, UDP. Na camada de transporte, utilizando o protocolo UDP,
não há uma apresentação entre entidade remetente e destinatário antes de enviar o segmento, como a gente viu. Por essa razão, dizemos que o DP não é orientado à conexão. Ele oferece sim um meio para as comunicações enviarem datagramas IP encapsulados sem que seja necessário estabelecer uma comunicação, uma conexão. Por isso ele é bem mais rápido. O DP transmite segmentos que consistem em um cabeçalho de 8 bytes seguidos pela carga útil. Ele é basicamente o IP com um pequeno cabeçalho. Podemos ver aí na ilustração serviços como e-mail, internet, acesso remoto, com as suas respectivas portas, e-mails na porta 110, internet na porta 80, acesso remoto para 3389, através de um meio de transmissão, onde são transmitidos até o receptor no outro extremo, e a recepção é feita também na correspondência de portas através do protocolo. As duas portas servem para identificar os pontos extremos nas máquinas de origem e destino. Quando um pacote UDP chega, sua carga útil é entregue ao processo associado à porta de destino. Sem os campos de portas, a camada de transporte não saberia o que fazer com o pacote. Com elas, a camada entrega os segmentos corretamente. Ou seja, é necessário sempre estabelecer uma relação de porta para o endereço IP, estabelecer esse socket, para que seja possível fazer essa transferência e a recuperação da informação transmitida para o lado oposto. O cabeçalho UDP é um cabeçalho mais simples, como vemos. Ele é menos complexo, não realiza controle de fluxo, controle de erros ou retransmissão após a recepção de um segmento incorreto. Isso aí fica a cargo do processo do usuário verificar e solicitar uma transmissão numa nova conexão. Ele fornece uma interface para o protocolo IP com um recurso adicional de demultiplexação de vários processos que utilizam como referência portas. Um datagrama IP com o DP, podem ver que é semelhante, onde o datagrama IP ele encapsula o segmento do IP, uma vez que o IP está sendo transmitido, né, o cabeçalho de endereço é transmitido através da rede e o cabeçalho UDP identificando a porta. Nesse exemplo, vemos a comunicação de datagramas diferentes que podem tomar rotas diferentes através de uma rede heterogênea como a internet. Ao tomarem rotas diferentes ao destino, os datagramas são recebidos fora de ordem. E os datagramas fora de ordem não são reorganizados. Datagramas perdidos não são reenviados, e essa tarefa toda de reorganização pertence ao aplicativo, à aplicação cliente. Existe também um processo de solicitação e resposta no DP, com clientes enviando solicitações do DP. Temos o exemplo do cliente 1 e do cliente 2, utilizando as portas de um servidor de conexão Radius nas portas 18 e 12 e DNS na porta 53. O cliente 1 faz solicitações de DNS pela porta de origem 49152 para a porta de destino 53. E o cliente 2 faz solicitação de autentificação usando o usuário 2 Radius, porta de origem 51152 e porta de destino 1812. Radius é a designação genérica para servidor de conexão remota, ou Remote Authentication Dial-in User Service. Ele é um servidor que gerencia acesso às redes. É usado principalmente por provedores de serviços de internet para gerenciar o acesso à internet para os seus clientes. Esse nome Radius, portanto, é um acrônimo para Remote Authentication Dial-in User Service. Outro exemplo da camada de aplicação do UDP, utilizado em redes cliente-servidor, que é o que mais encontramos em internet. O cliente envia uma solicitação ao servidor e espera uma resposta de volta. Se a solicitação ou a resposta se perder, o cliente simplesmente chegará ao timeout, tempo esgotado, e tentará novamente.
Uma aplicação que utiliza o DP nesses moldes é o DNS, Domain Name System. Não é necessária nenhuma configuração antecipada e também nenhum encerramento posterior. Basta enviar 2 mensagens pela rede, solicitação e resposta. Agora vamos falar um pouco mais da camada de transporte TCP. O TCP também é um protocolo da camada de transporte, camada 4 do modelo OSI. Tem como principais destaques os programas de e-mail, programas de navegação na web, programas de FTP. Para e-mail nós destacamos aí o POP3, para navegação web o HTTP e o HTTPS, programas de FTP, o próprio FTP, correspondente na porta 110 POP3, porta 80 HTTP e portas 20 e 21 FTP na camada de transporte sobre o protocolo de transporte TCP. Como já vimos, a camada IP ela não oferece qualquer garantia de que os datagramas serão entregues de forma apropriada. A camada IP ela não oferece garantias que os datagramas vão ser entregues de forma apropriada e o TCP deve administrar os timers e retransmiti-los sempre que necessário. Os datagramas também podem chegar fora de ordem, e aí o TCP também terá que reorganizá-los em mensagem de sequência correta. O TCP deve fornecer a confiabilidade que a maioria dos usuários desejam, mas que o IP não oferece. Com um canal confiável, nenhum dado transferido é corrompido ou perdido e todos são entregues na ordem que forem enviados. Esse é o modelo de serviço oferecido pelo TCP às aplicações de internet, principalmente. Portanto, o TCP foi projetado especificamente para fornecer um fluxo de bytes fim a fim e seja confiável em uma interrede não confiável. Grande exemplo, a internet. O TCP é orientado à conexão, porque antes de um processo de aplicação possa começar a enviar os dados de um para outro, os dois processos precisam primeiro garantir essa conexão ao se apresentar. Segmentos preliminares da conexão TCP devem ser enviados a ambos os lados da conexão, que vão iniciar muitas vezes variáveis de estado associados com a conexão TCP. É o que nós chamamos de handshake, aperto de mãos. Cada máquina compatível com TCP tem uma entidade de transporte TCP que pode ser um processo de uma biblioteca, uma DLL, por exemplo, no Windows, um processo do usuário, um software, ou parte do núcleo, do kernel, do sistema operacional. Em todos os casos, ele vai gerenciar fluxo e interface TCP para a camada IP. Vejam que aí nós temos um papel muito importante do sistema operacional de rede, que deve também estabelecer esse processo internamente ao computador ou à máquina que está estabelecendo a comunicação. Então temos aí na camada de transporte TCP um controle de fluxo que previne que o computador de origem inunde os buffers do computador de destino, resultando em perda de dados, com o uso de uma comunicação orientada à conexão. No primeiro momento, o computador de origem solicita a sincronização ao computador de destino. Existe aí o processo de negociação, chamado handshaking. Estabelece-se a sincronização entre o computador de destino e o computador de origem, uma confirmação e aí o estabelecimento propriamente dito da conexão para transferência de dados e possíveis mensagens de retransmissão em caso de falha ou perda de alguma parte dessa informação. Quanto ao segmento TCP, as entidades transmissoras e receptoras do TCP trocam dados na forma de segmentos, que vão ser transformados em pacotes na camada IP. Um segmento TCP consiste em cabeçalho fixo de 20 bytes, seguido de um espaço necessário para os dados, chamado de carga útil. O software do TCP decide qual deve ser o tamanho desses segmentos. Dois fatores restringem o tamanho do segmento TCP. Primeiro, cada segmento, incluindo o cabeçalho do TCP, deve caber na carga útil do IP, que é de 65.515 bytes, ou seja, o tamanho máximo de 65.515, considerando IP versão 4. Cada rede tem uma unidade máxima de transferência, ou MTU, que é o Maximum Transfer Unit,
e cada segmento deve caber na MTU. Na prática, a MTU geralmente é de 1.500 bytes, o tamanho de carga útil do Ethernet na camada de enlace, e, portanto, define o limite superior do tamanho de segmentos. Veja que o MTU vai definir a unidade máxima de transferência de rede e está associado ao sistema, está associado à camada, Ethernet, onde está o protocolo para transferência de rede. Podemos verificar também que no transporte TCP temos o controle de janela, chamado windowing. A partir desse processo, que controla a quantidade de informação transferida entre as máquinas participantes, podemos controlar também o envio e recebimento das informações. O computador de origem envia o primeiro segmento através da janela de tamanho 1. O computador de destino recebe segmento 1 e confirma seu recebimento. A partir dessa confirmação, o computador de origem envia o segundo segmento e assim sucessivamente, através de janelas que vão alternando seus tamanhos até concluir o processo de transmissão. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo apresentado aqui em nossa videoaula. Reforço também a necessidade de verificarem sempre o conteúdo que nós apresentamos na nossa sala de aula virtual. Peço também aí para darem uma confirmada aí, darem um like aí na nossa página, no nosso canal, para que a gente possa continuar apresentando com qualidade material para vocês. E aguardo vocês até a nossa próxima videoaula. Um abraço a todos, até lá!